Salve, salve, criaturas! Bem-vindos às Digitais do Criador, o podcast que mistura ciência, um papo interessante, conhecimento, curiosidade e ajuda a sua mente a voar. Que você coloque agora seu fone, ajuste o volume, o play é com você. Acompanhe o nosso papo. Muito bem, estamos de volta para o episódio número 6 do nosso podcast e nós temos aqui um convidado especial. Eu vou pedir para ele se apresentar, falar sobre a formação, as aulas que ele dá, onde, mandar um oizinho para as turmas, etc. Olá, tudo bem? Tudo bem, meu povo? Como é que vocês estão? Meu nome é André Apolinário, sou professor da Escola Jardim Florestal em Jundiaí, professor de História, Ensino Religioso, Filosofia e mais algumas aí de humanas, estamos aí. E um alô para as minhas turmas aí desde o 6º ano até o 3º ensino médio, que estive com eles hoje de manhã. E ontem eu postei uma foto do meu primeiro fio branco na minha cabeça e eu falei para os meus alunos que a culpa é deles. Mas eu amo todos eles, um grande abraço. Escola Jardim Florestal Jundiaí. Meu amigo, eu tô com 33 anos de sala de aula e assim não branqueou tanto, então... Eu chego lá. Quem sabe, né? Quem sabe. Gente, olha só, o episódio de hoje tem como tema a gente falar sobre algumas fontes do conhecimento. E eu selecionei aqui ciência, filosofia, revelação. Maravilha. Eu sou biólogo, então treinado talvez aí na primeira das que eu citei, né? A ciência, o método científico, a parte experimental, Sim. Matemática. Agora, você tem formação nas outras duas áreas. Sim. Filosofia e revelação. E revelação, ensino. Então, fui formado em teologia, história, filosofia, geografia. Então, Tamo rapaz, aí. agora a pergunta é, nós vamos terminar esse podcast amigos ainda? Mas com toda certeza. Deus à frente de tudo, a nossa amizade é eterna. Então, tá ótimo, André. Vamos lá. Eu queria começar falando um pouquinho sobre como é que a gente conhece a verdade. Por que o ser humano tem essa vontade de entender, de pesquisar, de conhecer? Vou falar como uma pessoa criacionista primeiro. E eu entendo que Deus, ele cria a humanidade, toda a sua criação, como seres pensantes, seres curiosos. Seres que querem descobrir e querem entender sobre as coisas. E eu acredito que isso faz parte do caráter divino. Então, essa capacidade, essa necessidade, essa vontade pela busca do conhecimento, ela é divina. Quando a gente estuda história, a gente volta lá para o nosso passado, a gente entende que em alguns momentos da história, essa busca pela vontade, ela acaba se perdendo, muitas vezes pelo um controle ali da própria igreja que estava comandando a sociedade, etc. Mas a busca da população, do povo que queria entender sobre as coisas, isso nunca deixou de existir. Porque eu entendo que Deus, ele cria o ser humano para isso. É uma coisa muito clichê que a gente fala, mas Deus, ele não cria robôs que são programados para seguirem aquelas ordens e etc. Não, ele cria pessoas pensantes e questionadoras. E você questionar e buscar conhecimento não é duvidar da capacidade divina. Mas muito pelo contrário, é você engrandecer essa capacidade e a grandiosidade de Deus. Muito legal. No primeiro episódio, a gente tratou sobre a história da ciência. Sim. E a gente falou sobre por que a ciência nasce na Europa cristã. Não é uma coincidência. Sim. Existe um motivo, né? O pensamento cristão
ele é baseado nessa ideia de que somos imagem e semelhança de Deus. Então nós também pensamos, aprendemos, raciocinamos, né? Nós temos essa capacidade de pensar, raciocinar. E a gente vê na Bíblia um incentivo Sim. à pesquisa, à observação, ao estudo. Então a ciência, ela nasce num berço com uma cosmovisão cristã. Sim, com certeza. Né? Do mundo. Eu estou pesquisando a natureza. A natureza, ela é parte da criação. Sim. Não é criador. Então não ofendo o criador se eu pesquisar a criação. Com certeza. Né? Então é bem interessante essa vontade. O que é interessante é quando a gente analisa pela história da filosofia, por exemplo. A gente vai lá para a Grécia Antiga. A gente tinha a ligação do mundo grego com o mito dos deuses e etc. E todas as respostas para a humanidade vinham em cima do mito das divindades. E quando a filosofia ela surge, ela traz esse pensamento mais racional das coisas, vai utilizar a razão, um pouco mais do pensamento científico, mesmo que tenha sido muito pequeno ainda para a época, era muito limitado. Mas a gente tá falando de coisas de milhares de anos atrás. Então, beleza. Mas você vê que mesmo com a entrada da filosofia, o estudo da divindade ela não deixou de existir. Então, assim, você tem somente a troca da teogonia, que era entender o universo onde a resposta vai ser os deuses, e é isso, para uma teologia, que agora é entender a divindade. Isso também é uma busca pelo conhecimento. Então, o divino, o criador, independente de qual fosse, no nosso contexto cristão, ele não deixa de existir porque houve busca pelo conhecimento. Muito pelo contrário. Agora ele é valorizado. Sim. Porque você pesquisar e conhecer, você valoriza. Você não descredibiliza. Sim, se a gente voltar em Gênesis, quando Deus diz assim para o homem e para a mulher, vocês devem dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. Eu enxergo esse domínio como domínio de conhecimento. Com certeza. Não é de escravidão, não é de exploração, mas é um domínio de vai estudar, vai ver o que eles têm para te ensinar, né? Domine a folha, a flor, o jardim, etc. Né? A gente tem aqui na ciência um método para estudar e chegar à verdade. Esse método é um método científico. É uma ferramenta. Tá? É uma ferramenta onde o cientista ele tem que provar para crer. Sim. Ele tem uma ideia, uma hipótese, ele testa repetidas vezes até que ele finalmente se pronuncia. Sim. Né? Então, acho que essa questão da experimentação é a marca da ciência. Com certeza. Né? O método científico é experimentar. Qual seria a marca principal da filosofia? Rapaz, a filosofia, ela é, primeiro, a busca pelo conhecimento. Eu estava dando uma aula parecida para os meus alunos do segundo médio na semana passada sobre isso. A filosofia, ela surge com a necessidade da razão. Então, o método científico também faz parte da filosofia. Aliás, filosofia faz parte da área de todos os conhecimentos. Hoje, tem muita gente que gosta de brincar e fala que filosofia é só de galera de humanas. Não. Mas deixa eu te dizer, você, estudante de física, química, vocês não estudariam física e química sem filosofia, ok? Então, a filosofia, ela surge, na realidade, primeiro com essa busca pelo conhecimento. Então, a curiosidade, a metodologia é você partir de uma observação, muito parecido com o método científico, uma observação, um levantamento de hipótese, você questionar aquilo e você buscar, sim, através da racionalidade e de conhecimento prévio já adquirido, uma resposta para aquilo. E você vê isso acontecendo ao longo da história em diversos momentos. Então, assim, isso vai... O grande diferencial da filosofia é que você, por ela abranger um pouco mais as questões, principalmente os relacionamentos humanos, etc., é que ela vai alcançar partes da sociedade, talvez um pouco mais abrangentes do que a ciência em si.
Então, porque quando a gente pensa em ciência, você pensa em biologia, química, física. Quando você fala já de sociologia ou de filosofia, a gente pode ir um pouco além. Que você pode ver o estudo da humanidade, as transformações, as novas diretrizes e formas de se pensar em relação àquele contexto histórico, aquele contexto filosófico. Mas, assim, o método, a busca pelo conhecimento, ele acaba sendo o mesmo. Que é observação, levantamento de ideia, de hipótese, de problemática de alguma coisa. É você divulgar a sua ideia, você buscar um conhecimento e observar como é que é. Os resultados, etc. Então, o conhecimento, ela vem dessa linha de raciocínio. Perfeito. Eu acho que a grande diferença, se eu for colocar, é a questão da experimentação. Exato. Que no filósofo ele não precisa da experimentação. Sim. Ele vai raciocinar, vai pensar, vai usar a lógica e vai chegar a uma conclusão. Com certeza. E eu penso que a filosofia, ela alcançou grandes verdades, assim, incríveis, Sim. só com a base do raciocínio, do instrumento pensante Com certeza. humano. É quando a gente fala de filosofia, lembrando que teologia é um ramo da filosofia. Então, assim, é engraçado. A gente consegue, por exemplo, provar cientificamente com números a existência de um criador? Com coisas palpáveis, etc? Não. Não. Mas através do estudo teológico, filosófico, a gente consegue fazer exatamente esse passo que você mencionou. É você experimentar, você levantar hipóteses, filosofar, diagnosticar e chegar a essa conclusão de que é praticamente impossível que não exista um criador inteligente no nosso mundo. Para todo esse universo. E isso vem através de teologia. E aí a teologia / filosofia vai entender como que funcionam as características da divindade, como é o caráter da divindade, como se manifesta no mundo criado, na criação, na busca pelo conhecimento. E é aí que a gente chega a essa conclusão de que, para nós, para quem tem essa fé, vai dizer, com toda certeza ele existe. Provo com números e dados? Não. Mas provo através da filosofia e pela minha fé. Então essa é realmente uma grande diferença. E para mim isso é maravilhoso, é por isso que eu amo tanto essa área. Porque eu consigo alcançar resultados sem necessariamente passar tão específico assim pela experimentação. É algo no meu sentimento. Mas que também vem através de um pensamento, raciocínio lógico, racional sobre as coisas. Sim, num episódio anterior, a gente tratou sobre essa questão como um limite da ciência. A ciência está circunscrita àquilo que é palpável, Sim. aquilo que é mensurável, aquilo que eu posso examinar, que eu posso usar um instrumento. Sim. Né? Então, para isso ela é muito boa. Com certeza. Para isso é uma ferramenta excepcional. Mas existem tantas coisas no universo que são além do palpável, do material, Com certeza. que você pode pesar, que você pode medir o volume, que você pode medir a temperatura, né? Com certeza. Amor, sentimentos, simpatia, bondade. Não dá para você colocar isso num laboratório e examinar. Exatamente. E é por isso que é tão maravilhoso. Quando a gente fica tão preso somente à parte das medidas, do peso, dessa parte experimental, perde um pouco o significado e a beleza de toda a criação e de toda a vida. Mas, ao mesmo tempo, se a gente fica só na parte filosófica, sem a parte experimental, a gente também perde a riqueza. Então, eu digo que é o conjunto das duas coisas. E é por isso que Deus ele é tão maravilhoso. Porque a sua criação o revela tanto na parte experimental quanto na parte sentimental. E isso que é incrível. Legal, André. Olha só, ciência, eu tenho um método. Método científico, experimentação. Sim. Na filosofia, eu tenho, a minha ferramenta é o meu raciocínio, meu pensamento. E aí você me ajuda aí, porque você que é o especialista nessa parte. Não, mas tá certo, é isso. Revelação. Eu falo assim, aquilo que nem a filosofia e nem a ciência jamais poderiam alcançar, Sim. com as limitações que elas têm, então Deus, ele revela verdades que não chegaríamos nelas jamais, nem pela filosofia,
nem pela ciência. Com certeza. A revelação divina, ela é um privilégio, na verdade. Então a gente vai ter a revelação geral, a revelação específica, são denominações para esse tipo de revelação, onde Deus ele vai se revelar toda a sua magnitude de formas diferentes. A gente pode exemplificar primeiro a natureza. A natureza exemplifica. A gente estava num papo antes, até aqui, antes de começar, que você falou sobre a sua aula sobre genoma, como é que era? Síntese de proteínas. Síntese de proteínas, etc. E se você vai mundo afora e você vê... Assim, eu não sou um grande fã de biologia, eu nunca fui, tá? Então, porque assim, você não teve aula comigo. É verdade, né? Se fosse, com certeza seria. Mas assim, eu não era o melhor aluno de biologia, não. Mas tudo bem. Mas se você observa plantas, se você observa os animais, se você observa o ser humano, a complexidade que é tudo isso, não tem como ser acaso. Cara, eu não consigo te provar o criador específico com números, etc. Mas para mim é muito claro que não tem como ser acaso. Ajuste fino, complexidade, harmonia. É muito específico, cara. É um negócio tão específico, mas tão sincronizado, tão bem feito, que não tem como. Então, assim, a natureza já revela. Além dessa complexidade, pela beleza em si. Beleza. A própria beleza, a magnitude da natureza. Cara, é sensacional. Eu sou uma pessoa que cresci em São Paulo. Vivi a minha vida inteira em São Paulo, desde pequeno até hoje. Então, assim, a gente fala de São Paulo, a natureza que a gente tem em São Paulo é a árvore que tá plantada no meio da calçada. Só que quando você sai, eu conheci a minha esposa na faculdade, a gente se casou e ela cresceu no interior do Paraná. E no interior do Paraná, eu vou visitar os meus sogros, etc. E eu gosto sempre de lá, porque lá tem um local que chama Pedra do Índio. É um morro que você faz, tem parte de trilha, tem etc, várias coisas que você pode fazer, e você tem uma visão privilegiada de toda a serra, morros, toda a natureza que existe. Lembro da primeira vez, uma das primeiras vezes que eu fui lá e assisti o pôr do sol desse lugar. Professor, não tem como, cara. Assim, eu não vou nem entrar nos detalhes de quão perfeito é cada coisa, mas era tão bonito, era tão belo, que eu falei, não tem como ser acaso. Não tem como. Então, assim, é você tirar tempo para observar a natureza, você vai ver Deus. Essa é a revelação geral de Deus. Geral. A gente chama de revelação geral. Natureza. Com certeza. Mas daí, eu vejo na natureza veneno. Sim. Eu vejo predador e presa, morte, sofrimento, Sim. verme, vírus. Isso daí atrapalha um pouco a minha visão de Deus. Com certeza. Então, se eu for olhar só para a natureza Sim. e usar o método científico para as coisas palpáveis, eu vou ter uma dificuldade de entender quem é esse Deus. Sim. E aí entra para mim essa revelação especial. É especial. É aquela que só mesmo Deus teria como revelar. Sim. Conhecimento, né? Então, Bíblia e Jesus. E Jesus Cristo. Exatamente. Quando a gente observa essas questões, essas dificuldades que a natureza traz ao mesmo tempo, é aí que entra primeiro a palavra. É você entender que quando o nosso mundo foi criado, ele foi criado para ser perfeito. Quem escolhe não ter um mundo perfeito somos nós. A escolha sempre foi nossa. Tava justamente falando isso sobre criação com os meus alunos do 7º ano. E mostrando para eles os resultados da ação tanto de Adão, Eva, e de como os pecados deles foram diferentes. E como que as consequências para cada um é diferente. Então, para Adão, você tem lá, porque ele escolheu Eva, ao invés de escolher a Deus, a resposta dele está em trabalhar para a criação. Então, porque ele escolheu a criação ao invés do Criador. Então, ele vai trabalhar e vai morrer por isso. Eva tomou a decisão de fazer as coisas sozinha, sem estar com Adão, onde era para os dois trabalharem sempre juntos. Então, uma das dificuldades de Eva é essa separação que existe entre homem e mulher e etc. E as consequências que temos até hoje. E aí você tem a natureza. A natureza ela é criada para servir ao homem. Então, como você falou, o homem domina. O homem, a mulher, etc. Tem o domínio sobre a natureza. E a natureza serviria ao homem, desde tudo que ele precisa.
a partir do momento que você tem toda essa entrada do pecado, essa ruptura com o perfeito divino, agora a natureza ela não serve mais tanto o homem assim. O homem ainda tem o controle? Tem, mas ele é parcial. Uhum. Eu consigo plantar, cultivar, etc? Consigo. Mas não é sempre que eu quero. E as tempestades? O tempo seco... E a seca? Exatamente. A gente tá passando por um período de um calor absurdo que a gente tá tendo. Então, assim, é difícil de plantar. A gente tem regiões em que o clima é impossível de se cultivar ou de você ter uma criação de gado, por exemplo. Onde você não consegue ter domínio sobre as criaturas. Uhum. Agora você vai ter animais que também não respeitam mais essa perfeição que existia. Agora a gente tem um negócio que chama cadeia alimentar. Então, assim, a natureza que antes era para servir ao homem também passa por essa consequência por causa do homem, que agora você pode controlar. Mas o homem também sofre consequências com isso. Uhum. Então, assim, como a gente descobre isso? Bíblia. Palavra. Exatamente. Observando, você não vai saber disso tudo. Exatamente. E Deus sabia disso. Uhum. Ele falou, não posso deixar a humanidade só observar e é isso aí. Porque senão a conclusão seria completamente diferente. A conclusão seria, porque Deus não é tão bom assim. Eu tinha um professor na faculdade, professor Orlando Ritter. Conheço. Ele se dava muito bem tanto na parte de física, matemática, exatas, como filósofo. Sim. Ele era um grande filósofo. E eu lembro que ele dizia assim: existe Deus e ele escolheu revelar-se. Muito bom. Porque se ele não tivesse escolhido revelar-se, a gente ia ficar no escuro. Com certeza. Muita coisa, né? Sim. Agora, aqui a gente tem uma questão séria sobre essa revelação especial, a Bíblia. Uhum. A gente costuma dizer que a Bíblia ela é a autoridade máxima Com certeza. para o cristão. Sempre. A minha pergunta, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou formular. Vamos lá. Uma coisa é o que está revelado na Bíblia. Sim. Outra coisa é como eu interpreto o que está revelado. Eu sabia que vinha essa pergunta. É complexo. É complexo. E eu recebo essa pergunta todos os dias dos meus alunos. Professor, como que eu sei que é esse caminho? Porque pode ser uma coisa da sua cabeça, ou da minha cabeça, ou do pastor X, da igreja tal, etc. Eu falei, realmente, isso é um grande desafio. Primeira coisa. E aí a gente vai entrar numa coisa. Apesar de ter estudado filosofia, história, etc., eu sempre fui uma pessoa muito racional quando o assunto era meu relacionamento com Deus. Então eu sempre fui muito mais racional do que emocional. E aí isso acabou transformando a minha vida no estudo da Bíblia. Eu falei, preciso entender da minha forma. Eu não vou ser a pessoa que vou abrir um texto bíblico, me emocionar e... Não. Eu estudo. Eu gosto de pegar o texto e analisar esse texto. E aí a faculdade de teologia ajuda bastante, porque aí você tem, além da leitura bíblica, você vai ter a leitura do hebraico, do grego. E entender a cabeça dos escritores da época e etc. Então, assim, como que é essa questão da interpretação? Primeiro, a gente precisa entender que a Bíblia ela foi escrita por um grupo de pessoas de uma região que, para nós, o Brasil, é completamente diferente. A gente tá falando de outro lado do mundo. Outra cultura, outro tempo. Tudo. É tudo diferente. Então, eu preciso entender esse contexto. Porque quando eu entendo esse contexto, eu vou tirar um pouco a cabeça do André e falar, beleza, eu sou uma página em branco agora. Então eu vou tentar pensar como eles pensavam. E aí eu vou tentar ler o texto com esse pensamento. Você ter conhecimento da língua original facilita muito, mas não é todo mundo que tem esse acesso. Não é tão simples assim você aprender hebraico e grego para ler a sua Bíblia. Não é todo mundo que faz isso. Apesar de que hoje, graças à internet, a gente consegue ter um acesso mais fácil a isso. Então, super recomendo para quem quiser. Tem coisas na internet para aprender um pouco sobre. Só sempre faça um filtro do que você está pesquisando, porque isso é importante. Mas então, assim, você observar
o texto bíblico o mais parecido possível com o original. Então essa é a primeira dica pra mim. Assim, é você, primeiro, esquece você, o seu pensamento. Lembre-se que a Bíblia foi escrita em outro tempo, em outro público, com outras pessoas, uma outra cultura. Segunda etapa, tentar buscar o mais parecido com o original possível. Outras versões. Você aumentar o seu leque de versões bíblicas, para você ter um conhecimento mais vasto sobre aquele texto. E o terceiro, você precisa sim... Não é nem o terceiro, eu colocaria esse como primeiro, mas é que foi na ordem que eu fui falando. Você precisa de um relacionamento pessoal com Deus muito forte. Quando você se relaciona com Deus, você conhece Ele. Quando você conhece, quando você entende quem Ele é, a sua leitura te leva para perto dele. Uhum. A partir do momento que você começa uma leitura sem pedir ajuda para ele, quem você vai conhecer é a sua opinião. E isso é muito perigoso. Porque a minha opinião, ela vai colocar Deus do jeito que eu quero. É muito bom. Essa questão é fundamental. Porque, por exemplo, tem muita gente que usa a Bíblia para ir contra senso comum. Sim. Dentro da ciência. Sim. Né? Usavam, por exemplo, para dizer que a Terra era o centro do universo. Sim. Usavam a Bíblia. Sim. Né? Uma outra passagem importantíssima, interessante, é quando se inventa a anestesia. Uhum. E a rainha Vitória, na Inglaterra, é a primeira a dar à luz, Sim, sob o efeito da anestesia. Ela é muito, muito criticada, porque a Bíblia dizia, né, olha, não, agora você vai dar à luz com dores. Com dores, e precisa ter a dor. Então, assim, né, então, a Terra era o centro? Não. Não era. Se está escrito que a mulher tem que dar à luz com dor, isso aí é vontade de Deus, eu não posso usar anestesia? Acho que não. E aí entra a interpretação. É a cabeça do ser humano. O ser humano, ele vai ver aquilo que ele quer. Agora, quando eu tenho Deus à frente da minha leitura, eu vejo que Deus está me mostrando. E é isso que é revelação. Agora, se eu quero ler só com os meus olhos, então não é revelação, pô. É leitura de qualquer livro. Então você pode pegar qualquer livro para fazer isso. E você usar a Bíblia para defender os seus pontos, a sua visão, a gente está desvirtuando toda a complexidade da palavra de Deus. Deus, ele não faz isso. A Bíblia é um guia para como eu preciso viver, em como Deus se revela nessa minha vivência. Então, assim, por que é importante você ter Deus do seu lado para conhecer? Porque, primeiro, você precisa saber como que é o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele é um Deus amoroso, justo, correto, bondoso, misericordioso. Então, ele quer que o ser humano tenha dor no parto. Não combina. Não combina. Não combina. Mas faz parte da punição, é o que acontece? É. Mas Deus, ele quer que você sofra? Não, então eu não posso buscar nenhuma ferramenta para que se diminua isso. Não faz sentido. Não foi ele que deu inteligência para alguém estudar, pesquisar, Com descobrir né? Exato. Então, a interpretação bíblica, ela é maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela é perigosa. Então, assim, a gente precisa tomar esses certos cuidados e entender que a minha opinião não pode estar à frente da leitura do texto. Deus precisa estar. E para eu saber se Deus está, eu preciso conhecê-lo. Conhecer Deus é sim leitura da palavra, é sim oração, é sim relacionamento com Ele e principalmente relacionamento com o outro. Então, assim, fazendo esse passo a passo, por mais simples que seja, a gente pode colocar várias coisas ainda, você já ganha uma nova visão sobre essa revelação especial de Deus. Porque agora você começa a ver toda a revelação pelos olhos divinos e não os olhos carnais que a gente tem. Muito legal, André. Muito bom. Agora vamos lá. Uma dica para... Eu sou da área da ciência, mas eu sou cristão. Sim. O que fazer quando aparentemente a ciência ou a filosofia aparentemente elas estão contradizendo a revelação? Sim.
Qual que é o certo? O que a gente deve fazer quando tem essa aparência controversa? Primeiro é entender o que é prioridade pra você. Acho que isso é fato. Porque assim, se você tá dizendo, você falar pra mim que a sua prioridade é somente o conhecimento sem a parte divina, então eu falo, então manda bala. Vai estudar e é isso. Agora, se a tua prioridade é de fato ter o divino como foco da tua vida, então você precisa criar essa peneira. Sim, filosofia, você vai ter ramos da filosofia que vai se contradizer um pouco com a revelação divina. Estilo de vida, formas de se pensar, jeitos de encarar a realidade. Isso acontece. Na ciência também, e não tem como. Então, assim, eu preciso entender qual que é a minha prioridade. Sócrates, ele vai falar um negócio maravilhoso quando ele surge pela filosofia, que é conhece a ti mesmo. Uma das grandes frases dele. Então, primeiro sei que nada sei e conhece a ti mesmo. Quando você faz isso, conhecimento realmente vem à tona. Conhece a sua prioridade. Saiba de fato qual é o seu coração. Acho que isso é primordial. Uma pessoa que ela tenha vontade firme no coração de que é servir a Deus de qualquer forma, ter o foco da minha vida no divino, independente do conhecimento que surge, da área que surja, ele vai sempre peneirar qualquer coisa à luz da revelação especial de Deus. Então, assim, a minha maior dica é se conhecer. É entender se isso de fato é o mais importante pra você. Eu vou mudar um pouquinho a questão, o foco, mas é dentro dessa ideia mesmo. Um cristão, verdadeiramente cristão, temente a Deus, ele pode fazer uso da ciência e da filosofia? Ele não pode, ele deve. Ele deve. Na aula de... Acho que foi com a turma do primeiro ano. Um itinerário, tava dando aula de aprofundamento em história. E o itinerário que estava junto comigo era da professora de química, aprofundamento em química. E ela me mostrou uma ficha muito interessante do itinerário de química, que era falar sobre criacionismo. No aprofundamento em história ainda não tinha essa ficha. Ela falou, vamos fazer junto? Eu falei, vamos embora. Vai ser legal. A gente preparou no dia mesmo. E a gente teve um bate-papo com os alunos. A gente juntou as duas turmas de primeiro ensino médio. A gente foi todo mundo pro auditório. E a gente começou um bate-papo. E eu falei, como que a gente pode fazer? Ela me sugeriu, e se a gente for questionando os alunos e eles mesmos vão respondendo? Perfeito, vamos fazer um bate-papo mesmo. Então a gente ligou o microfone, parecia uma plateia de auditório, a gente ia levando os microfones e eles iam perguntando e questionando e comentando uns aos outros. Então aí quando parava essas perguntas, eu levantava, ela levantava outra pergunta e a gente ia. E uma coisa que a conclusão que eu trouxe para a aula junto com a professora foi o seguinte: infelizmente existe uma tendência muito forte no meio cristão, eu vou colocar crente no meio religioso, de não se estudar o além da sua área, da sua religiosidade. Isso é um perigo muito grande. Porque quando chega numa vida profissional, acadêmica, etc., o cristão ele não tem nem conhecimento sobre a sua própria área para poder debater e conversar com outra pessoa. E, infelizmente, isso é uma tendência muito grande. E aí a gente levou esse questionamento para os alunos e eles mesmos responderam. Eles falaram, acho que muitas vezes porque eu entendo que somente o conhecimento bíblico é o suficiente para minha vida. E eles mesmos falaram, e isso não tá certo. Porque Deus me deu a capacidade de entender outras coisas também. Sim. E se eu não faço isso, que tipo de... Quem eu estou de fato revelando? Porque se Deus ele me cria com uma forma tão inteligente, um ser humano tão pensante, e Deus ele é o dono da sabedoria, aliás, ele é sabedoria. Que tipo de sabedoria eu estou mostrando, sendo que eu não conheço mais nada, além daquilo que o cristão já conhece de casa? Aquilo que às vezes ele só ouviu. Exato. Né, dentro da cultura, da bolha dele. Exatamente. Nem foi ele que pesquisou, nem foi ele que estudou, nem foi ele. Ele passa o conhecimento que foi passado para ele. Exatamente. Então, assim, essa conclusão veio dos alunos e aí eu complementei juntamente com isso, falando: a verdadeira fé, a verdadeira crença, ela vem de pesquisas e principalmente você estudar coisas que muitas vezes vai parecer que não é do seu meio religioso.
Coisas que até vão contradizer o seu meio religioso, mas você precisa conhecer isso. Você vai buscar conhecimento, você vai aprofundar. Se eu só reproduzo o que me foi ensinado, então eu não tô fazendo nada. Isso não é nem relacionamento com Deus. Isso é só como você for passar a informação. Então, assim, o crente ele precisa estudar e se aprofundar em todas as áreas do conhecimento com toda certeza. Por quê? Porque Deus criou todas as áreas do conhecimento. Muito bom. Se eu quero entender Deus, eu preciso conhecer tudo. Exatamente. Então, você chegou num ponto aí que eu acho bem interessante. Se toda verdade última tem sua origem em Deus, então praticar a boa ciência, praticar a boa filosofia e praticar a boa fé, eu vou ter harmonia entre elas. Exato. Eu lembro que em uma das aulas de debate que a gente estava fazendo, eu fiz um debate exatamente sobre isso. Criacionismo e evolucionismo. O grupo do evolucionismo, todos acreditavam no criacionismo. Mas eles se empenharam tanto em entender, foram pesquisando e etc., que no debate eles queriam muito que tivesse um vitorioso no debate. Eu falei, tá bom, eu dou um vitorioso no debate. E eles trouxeram muitos dados, muita pesquisa e etc., e eles acabaram ganhando o debate. E eu elogiei eles por isso. E eu me lembro que até hoje o menino veio e falou, não, professor, poxa vida, eu sou crente. Não me elogia por isso. Eu falei, não, eu tô te elogiando pelo seu trabalho, muito bem feito. E aí, eles mesmos, aí na aula seguinte, a gente batendo um papo sobre o assunto. Um deles falou, professor, conhecer tudo isso, toda essa parte do evolucionismo, toda a parte histórica e etc., me fez acreditar mais ainda no meu Deus. Eu falei, por quê? E foi porque eu entendi toda a lógica que existe pela ciência. E aonde a ciência não me deu resposta, eu encontrei a resposta nele. Que é onde a ciência tem um limite, eu entendi que o Deus ele não precisa de um limite. Então, pra mim, ele é a resposta final que nenhuma outra coisa pode me dar. Mas eu só entendi isso por quê? Porque ele fez a pesquisa. Porque ele se aprofundou, ele entendeu. E o menino, ele é realmente muito inteligente, ele é muito estudioso e ele gosta muito disso. Mas Deus se revelou dessa forma. Eu vou falar para você como eu lido com essas questões. A minha formação é mais científica, mas eu sou um cristão. E gosto muito de filosofia. Sim. O filosofar, para mim, é muito legal. É muito bacana. Você tem que ter uma mente filosófica para você ir além do raso. Né? Eu penso assim, existem questões hoje que aparentemente contradizem a revelação. Com certeza. Então, o que eu faço? Eu pego essa dúvida, eu pego essa questão e eu guardo ela, o que eu digo assim, na minha caixinha de dúvidas. E eu vou esperar. Perfeito. Eu vou esperar ou a ciência chegar a um novo entendimento, ou a interpretação da palavra chegar a uma nova visão. Perfeito. Maravilha. Entendeu? Porque eu sei que em algum momento, quando ou a ciência melhorar a sua observação, a sua tecnologia, ou ela vai casar aqui. Com certeza. Ou quando eu estudar melhor o contexto, o hebraico, o grego, e eu enxergar melhor o todo da revelação, eu vou ver que ela chega aqui. Com certeza. Eu lembro que antes de ser professor, eu era pastor da igreja adventista, mas eu tenho um carinho muito grande pela educação e esse sempre foi a minha vontade. Eu decidi migrar para essa área, mas eu trabalhei 3 anos como pastor. E eu tinha o meu primeiro pastor que eu trabalhei junto, eu era pastor auxiliar dele, pastor de jovens. Ele me falou um negócio que ficou marcado para mim, é o seguinte: André, questão de experiência de igreja, eu tenho muito mais que você. Enquanto eu estava no meu primeiro ano, ele estava no último ano dele. Nossa. Ele ia se aposentar. Então assim, ele falou, questão de experiência é comigo. Agora, questão teológica, a sua formação é muito melhor do que a minha. Por quê? Porque são anos que foram avançando. Então, assim, é a mesma coisa. Tem dúvidas que talvez agora a gente não consiga. Mas é para isso que existe a área acadêmica. A gente estuda, a gente se aprofunda, nós mesmos, ou toda a academia e etc.
E com o tempo, quem sabe, a gente vai descobrir coisas novas. Novas formas de se enxergar. Então, assim, como eu falei, a gente tem um privilégio muito grande no nosso mundo hoje. É um privilégio e às vezes um perigo também. Mas de que o conhecimento, ele é muito mais vasto, ele chega muito mais rápido pra gente. Então você tem ferramentas de pesquisa, você tem ferramentas de aprofundamento técnico, de aprofundamento filosófico, tudo que você pode usar. Talvez essa dúvida você ainda só não encontrou essa resposta ainda. Sim. E quem sabe eu chego lá. Exatamente. A mesma coisa com a ciência. Exatamente. E ao mesmo tempo, eu acho interessante, a busca do conhecimento normalmente torna a pessoa mais humilde. Com certeza. E mais ciente das limitações. Com certeza. Né? Então, é uma característica de quem sabe pouco ter muitas certezas. Com certeza. É exatamente isso. Geralmente a pessoa que cresce, que é orgulhosa, etc., tem a certeza disso. O conhecimento é muito limitado. Porque quando você se aprofunda e você entende, você busca cada vez mais, aí você percebe o quão pequeno você é e o quão insignificante é e o quanto você não sabe, na verdade. E aí você quer o quê? Eu quero mais. E você vai entendendo mais. E é por isso que quando Deus, ele... E aí a gente vai pra parte teológica também. Jesus, ele tem no capítulo de Mateus sobre as bem-aventuranças. A primeira parte fala sobre humildade. Uhum. E essa caminhada com Deus, ela começa com humildade. E eu trago isso pra minha vida. Conhecimento começa com humildade. Eu entender que, cara, eu não sei nada. Quem sou eu? Eu eu me formei, tenho 3 faculdades, etc. Mas eu tenho 28 anos. Extremamente limitado. Pessoas que estão ao meu redor, o professor aqui sabe muito mais do que eu em várias áreas da vida e etc. E muito menos em outras. Exato. E a gente reconhece isso. Uhum. E é assim que a gente vai. Então, assim, primeiro vamos baixar minha bola. E aí sim, conhecimento. Porque aí eu abro espaço para o novo conhecimento. Porque quando eu sou orgulhoso, eu não preciso saber de mais nada. Afinal de contas, o que eu sei é o suficiente. Mas se eu sou humilde o suficiente para entender, aí sim abre espaço. Tanto conhecimento científico, filosófico e divino. Uhum. Muito legal, muito bom. Um recadinho final pro aluno que está estudando, não sabe ainda direito para onde ele vai. De repente ele vai mais para a área científica, ou mais para a área filosófica, ou mais para, de repente, a área de revelação teológica. Sim. Um recadinho final para esse menino, para essa menina que é um cristão, que tem fé e vai enfrentar esse mundo acadêmico. Tem que ter medo? Tem que ter medo do conhecimento? Não tenha medo. Tenha medo de não buscar conhecimento. Uma pessoa que não buscar, você, aluno, etc., que em breve vai começar a entrar para o universo universitário, que é bem diferente do universo da escola. Não tenha medo de estudar. Não tenha medo de se aprofundar. Tenha medo de não fazer isso. Porque isso sim deixa o mundo assustador. Mas tenha sempre certeza de que Deus, ele está contigo todos os dias. E de que ele ilumina a sua busca pelo conhecimento. Mas para que ele esteja, você precisa buscá-lo também. Deus, ele... A gente fala que Deus, ele não tem um limite porque ele pode todas as coisas. De fato, ele pode, ele é onipotente. Mas ele tem um limite na minha vida. E eu que crio esse limite. Ele não passa por ele porque eu não permito, porque ele não faz nada por obrigação, me obrigando a fazer. Então, assim, se eu não buscá-lo, se eu não estiver perto dele, ele não vai se aproximar de mim. Então, primeiro, busque-o. Se aproxime dele. Quando se aproximar dele, entenda, ele vai iluminar o teu caminho. Em todas as áreas do conhecimento, seja matemática, física, química, história, geografia, biologia, qualquer um. Mas tenha fé e certeza de que ele está ao seu lado. E para ter certeza que ele está do seu lado, busque-o. Esse, para mim, foi a minha maior dica, porque antes de eu ir fazer teologia, eu fui fazer outra faculdade. Minha vida na escolha universitária foi uma bagunça, tá? Eu comecei com veterinária, biológicas, e sou zero biológicas.
Aí de veterinária eu fui pra engenharia de produção. Matemática pura. Na primeira eu durei uma semana. Na segunda eu durei 4 meses. Até eu falar, não, peraí. Tá faltando uma parte. Porque assim, eu sempre fui um aluno dedicado na escola. Gostava de estudar, sempre gostei. Então assim, a faculdade que vinha, eu falei, não, quero essa. Eu falei, não, peraí. Deus me ajuda aqui. Pedi, me aproximei. E ele me mostrou o caminho. Me guiou até a teologia. Na teologia, fui indo pra área pra ser pastor. Mas a cada vez que eu me aproximava dele, ele foi me mostrando. Não é aí. Esse não é pra você. É uma área maravilhosa, é incrível, fantástica. Eu admiro muito quem faz. Mas essa não é pra você. De teologia, eu pude ter a oportunidade de ir pra área também da comunicação como jornalista. E aí onde conheci a sua filha, Michele, fomos colegas de sala. Lá no NASP? Lá no NASP, Engenheiro Coelho. E ao mesmo tempo eu pude conhecer história, filosofia, geografia. E eu entendi o quê? A busca pelo conhecimento foi sempre muito presente na minha vida. Eu sempre gostei de estudar. Gostei de ler e etc. Mas eu faltava um negocinho que era, Deus, me mostra. E quando eu fiz isso, aí eu afirmo que hoje, com 28 anos, sou professor há 2 anos só. Eu sou extremamente realizado. Feliz. A gente cansa, mas eu sou muito feliz. Eu termino os meus dias feliz. E eu sei que é porque Deus me mostrou isso. Olha, que legal. Que testemunho maravilhoso. Eu digo isso para os alunos, né? Meu amigo, tanta ansiedade que você tem hoje, tanta preocupação, tanto medo, tanta dúvida, dá tempo ao tempo. Com certeza. E ore e peça a direção de Deus. Com certeza. Olha, a gente termina, então, assim, amigos. Com certeza. O cientista, o filósofo e o teólogo. Isso, tudo certo. Tudo tranquilo. A gente, no fim das contas, o que a gente quer é conhecer a verdade. Com certeza. Não é? Porque a verdade nos liberta. A verdade nos liberta, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Vamos ter outras oportunidades. Com certeza, vamos embora. Para você vir aqui e conversar com a gente sobre outros papos também. Maravilha. Valeu, André. Professor, tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado. E até a próxima. E você que está aí assistindo a gente, não perca. Daqui a 15 dias nós temos mais um episódio de Digitais do Criador. Valeu, abraço.